nós avançamos para a parte de registro de imóveis, né? Porque não adianta nada você fazer a integralização, você levar dentro do contrato social da holding os bens para ela, passar dentro do contrato com a titularidade dela, se não fizer o registro dessa integralização, desse procedimento no cartório de registro de imóveis, né? E é surpreendente como isso acontece. A gente vê na prática, nós já recebemos clientes aqui que tinham um CNPJ e que tinha lá dentro do contrato dele que foi arquivado na junta, dizendo que aqueles imóveis passaram a ser do CNPJ. Mas a partir do momento que você vai pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vê que não foi feito nenhum movimento na parte do cartório. Então, peraí, então não foi feito só um pedacinho, o sistema não está construído, está errado, não é assim que se faz. Precisa fazer a averbação daquele movimento no cartório. Você precisa registrar e alterar a propriedade que antes era do CPF e colocar lá que agora faz parte do CNPJ, a empresa é dona. Porque senão o que vai acontecer? Se acontece de alguém titular desses bens falecer durante esse processo, esses bens vão para a inventário da mesma forma. Ou seja, você não tem segurança, você não se livra do inventário, você acaba caindo na regra geral, caindo naquele procedimento, aquele processo tão doloroso e custoso, né? Na verdade, os seus sucessores. Né? Então é muito importante que haja todo o processo de registro seja feito. Né? E aí, no momento em que é liberado esse contrato na junta comercial, é levado a registro no cartório. E o cartório chega com aquela cartinha e fala, tá aqui, ó, agora me paga o ITBI que eu registro. E aí o que você vai fazer, doutor? Aí você pega aquilo e leva lá na prefeitura, né? Você tem que arquivar aquele encaminhamento. Arquivar não, você pega o encaminhamento do cartório e vai para a prefeitura. Fala, opa, estão mandando pagar o ITBI. Só que não é devido o ITBI. Dentro de um sistema de holding familiar não se deve pagar imposto de transmissão de bens intervivos, o ITBI. Por que não se deve pagar? Porque está lá na nossa Constituição Federal, está claro, está dizendo que o ato de integralização ele não tem incidência de tributo sobre transmissão de bens intervivos, é exatamente isso. Só que na prática o que acontece? Quando você manda lá para a prefeitura, a primeira coisa que a prefeitura vai falar é paga o ITBI. Exatamente. E aí que entra a diferença do profissional que está acostumado, do profissional que está ambientado nesse mundo de holding familiar e acostumado a fazer essas transações. Por quê? Porque existem técnicas, existem formas de você, de forma legal, Claro. Né, cumprindo o que foi dito na Constituição, de se esquivar desse tributo, de não pagar esse tributo, porque de fato ele não é devido. Né? Em que pese, em alguns anos atrás, né, salvo engano, a partir de 2020, houve o julgamento do tema 796 do STF, né, que as prefeituras resolveram interpretar de uma forma que lhe é mais... conveniente, exatamente, uma forma mais favorável para cobrar o ITBI, pelo menos da diferença, né, que há entre o valor de integralização e o valor de mercado. Porque, veja bem, se você tem um imóvel, como foi dito em vídeos anteriores aqui do canal, o imóvel, nós utilizamos a técnica de levar o imóvel para a holding familiar pelo valor constante na declaração de imposto de renda. E 90% desses casos, esses valores eles são inferiores ao valor de mercado. Sim. Né? Então, o que acontece? A prefeitura aproveita dessa situação, muito por conta desse julgado, do tema 796, para cobrar o ITBI sobre a diferença entre esses dois valores. A justificativa é, ok, você está me falando que tem imunidade no ITBI, a prefeitura diz, eu vou te dar a imunidade pelo valor, em cima do valor que está aí na sua declaração de imposto de renda. E ela te dá a imunidade em cima da declaração de imposto de renda. Mas, igual o doutor está falando, cobra sobre aquilo que passar desse valor até o valor de mercado. Mas aí você vai me perguntar, mas doutor, então por que eu não levo esses imóveis pelo valor de mercado? Exatamente. Porque se você leva pelo valor de mercado, o que vai estar havendo? Você vai estar passando uma mensagem para a Receita Federal que aquele imóvel que antes na sua declaração estava pelo valor baixo, né, agora vale tanto. E a Receita Federal, muito espertamente, vai te cobrar um imposto que se chama ganho de capital, porque você passou a ter um aumento no seu capital e ela quer uma porcentagem em cima disso. Por isso que não se deve levar
pelo valor que está lá na declaração de imposto de renda, senão você vai estar entregando para a Receita Federal, vai estar oferecendo para a Receita Federal o seu patrimônio à tributação, certo? E isso daí não tem o que falar, se você fizer isso, vai ser tributado, porque essa é uma regra permitida. O que tem que ser feito, então, é contestar a cobrança da prefeitura. E uma coisa que eu falo a verdade, a gente que trabalha com empresas, né, trabalha com tributos, trabalha com o poder público, nós estamos acostumados a enxergar esse tipo de situação e às vezes para a família pode ser um pouco até assustador, mas é muito comum no dia a dia o Estado, e aí em todas as suas esferas, eles não observarem o direito do contribuinte. O contribuinte ele tem o direito, ele não deve pagar o imposto. O que mais acontece na prática é o Estado dizer: pague o imposto. Você não concorda? Se vire, esperneie e me prove porque você não deve imposto. Isso acontece muito. Isso acontece mais do que vocês podem imaginar. Exatamente. E o mais engraçado de tudo isso é que, na verdade, o fato gerador do ITBI, esse imposto cobrado no registro, é a efetivação de um registro. Ou seja, ele só pode ser cobrado depois de efetivado o registro. Mas, na prática, não é assim que funciona. Na prática, você manifesta a sua vontade de fazer esse registro para o cartório vai falar: ó, vai lá na prefeitura e resolve essa situação, senão eu não vou registrar. Então aí ou você acaba pagando o tributo quando nos casos em que são devidos, né, não neste caso específico, mas nos casos em que são devidos, você acaba pagando o tributo de forma antecipada antes do registro, né? Antes de você registrar, você já faz esse recolhimento. Pois é, então veja, nesse momento aí que circula pela prefeitura, esse é um momento de grande importância e de grande atuação técnica da equipe que está montando a sua holding familiar, certo? Ali vai ser feito da forma correta, vai ser apresentada essa defesa, vai ser apresentada essa explicação para que haja o convencimento, né, do poder público e depois eles vão acabar cedendo, logicamente, porque esse é o certo, a prefeitura vai acabar entregando a imunidade do ITBI, como vem entregando e como entregou até hoje em todos os nossos projetos que nós fizemos até hoje na data dessa gravação, não é verdade? Exatamente.